Ela chorava comigo na igreja, enquanto planejava roubar o meu marido. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre o telhado da igreja, e o vento suave trazia o cheiro de terra molhada depois da chuva da véspera. Eu estava sentada no banco de sempre, ao lado do meu marido, João, com a Bíblia aberta no Salmo 23. A paz que sentia ali entre os irmãos era algo que eu não trocaria por nada. Mas naquele dia, sem que eu soubesse, uma tempestade silenciosa estava prestes a se formar bem ao meu lado. Tudo começou alguns meses antes, quando uma irmã nova chegou à congregação. Seu nome era Marisa. Ela era bonita, falava manso, sempre com um sorriso no rosto, e parecia muito dedicada ao Senhor. Nas primeiras semanas, ela se sentava sozinha nos fundos da igreja, mas com o tempo, começou a se aproximar das irmãs mais velhas, pedindo conselhos, chorando nos cultos, dizendo que passava por muitas provações. Eu, como muitas outras, me compadeci dela. Quem nunca teve um momento de fraqueza? Quem nunca precisou de um ombro amigo na casa do Senhor? Marisa começou a frequentar minha casa. Primeiro foi só para um café depois do culto. Depois passou a vir nos dias de reunião de irmãs, sempre trazendo um bolo ou um doce. Ela elogiava minha família, dizia que admirava o meu casamento, que João era um homem tão bom, tão dedicado. Eu, ingênua, achava que eram apenas palavras de carinho de uma irmã que buscava apoio. Nunca imaginei que aquelas palavras escondiam uma intenção tão sombria. João, meu marido, sempre foi um homem simples trabalhador que não gostava de chamar atenção. Ele era daqueles que chegam cedo na igreja, ajudam a arrumar as cadeiras e saem só depois que tudo está no lugar. Nunca foi de muitas palavras, mas quando falava era sempre com sabedoria. Marisa, porém, parecia fascinada por ele. Nos cultos, ela se sentava cada vez mais perto de nós. Às vezes eu a via olhando para João de um jeito que me deixava incomodada, mas eu afastava aquele pensamento, achando que era só impressão minha. Até que um dia, depois de um culto muito emocionado, Marisa se aproximou de mim chorando. Ela abraçou meu ombro e disse, entre soluços, "Irmã, eu não aguento mais. Meu casamento está desmoronando, meu marido me traiu, eu não tenho para onde ir." Eu, com o coração partido por ela, a abracei forte e disse, "Não chora, irmã. Deus está vendo tudo. Ele vai te dar forças." Naquele momento eu não sabia que aquelas lágrimas eram falsas, que aquele desespero era encenação. Ela chorava comigo na igreja, enquanto planejava roubar o meu marido. Os dias foram passando, e Marisa começou a aparecer mais vezes em nossa casa. Ela trazia desculpas. "Preciso de um conselho, estou tão sozinha, não tenho ninguém para conversar." João, que era um homem de bom coração, começou a se preocupar com ela. Ele dizia, "Coitada da Marisa, ela está passando por tanto sofrimento." Eu concordava, mas algo dentro de mim começava a doer. Uma vozinha sussurrava, "Isso não está certo." Mas eu ignorava, porque confiar é fácil quando se tem um coração bom. Até que uma noite, depois de uma reunião de irmãos, João chegou em casa mais tarde do que o costume. Quando perguntei onde ele tinha estado, ele respondeu com um tom de voz diferente. Fiquei conversando com o irmão Paulo sobre uns assuntos da igreja. Eu não desconfiei na hora, mas no dia seguinte, uma irmã me contou que tinha visto João e Marisa conversando sozinhos no pátio da igreja, depois que todos tinham ido embora. Aquilo me deixou gelada. Não era ciúme, era um pressentimento ruim, como se uma nuvem escura tivesse cobrido o meu coração. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado de João, ouvindo a respiração dele, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ore a Deus com um desespero que nunca tinha sentido antes. "Senhor, o que está acontecendo? Abre os meus olhos, não me deixe ser enganada. Se tem algo errado, me mostra porque eu não aguento essa dúvida. Protege o meu casamento, Senhor, porque sem ele eu me perco." A dor era tão grande que parecia que meu peito ia explodir. No dia seguinte, resolvi falar com João. Sentamos na sala depois do jantar, e eu, com as mãos trêmulas, perguntei, "João, tem alguma coisa que você precisa me dizer?" Ele olhou para mim, surpreso, e respondeu, "Não, por quê?" Mas eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes, culpa. Não era um olhar de traição, mas de algo que ele não queria admitir, nem para si mesmo. Eu não insisti, mas aquilo confirmou que algo estava errado. Decidi então jejuar e orar. Passei 3 dias sem comer, só bebendo água, clamando a Deus em lágrimas. No terceiro dia, enquanto estava de joelhos no meu quarto, senti uma paz estranha invadir meu coração. Não era uma resposta clara, mas era como se Deus estivesse dizendo, "Confie em mim, eu estou no controle." Aquilo me deu forças para continuar, mesmo sem saber o que viria pela frente. Enquanto isso, Marisa continuava com suas visitas. Uma tarde, ela chegou em casa quando João estava sozinho.
Eu tinha saído para ajudar uma irmã doente, e quando voltei, encontrei os dois na sala, sentados muito perto um do outro. Marisa estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, e João parecia abalado. Ela se levantou rápido e disse: "Ah, irmã, você chegou. Eu estava só desabafando com o João sobre meus problemas." Eu sorri, mas por dentro, meu coração gritava. Naquela noite, depois que Marisa foi embora, eu e João tivemos uma conversa séria. Ele confessou que Marisa tinha lhe dito que estava apaixonada por ele, que não aguentava mais viver daquele jeito, que precisava de alguém que a amasse de verdade. João jurou que não tinha correspondido, que tinha dito a ela para se afastar, que aquilo era errado. Mas eu vi a luta nos olhos dele. Ele estava confuso, abalado. E eu, mesmo com o coração partido, orei por ele ali mesmo, segurei a mão dele e disse: "Deus vai nos ajudar. Nós vamos vencer isso juntos." Mas a coisa não parou por aí. Marisa começou a ligar para João no trabalho, a mandar mensagens, a aparecer em lugares onde sabia que ele estaria. Uma vez ela até foi à oficina onde ele trabalhava, com a desculpa de que precisava consertar o carro. João me contou tudo, chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer. Eu, por minha vez, comecei a sentir uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era ódio, era uma indignação santa, como se algo dentro de mim dissesse: "Isso não vai ficar assim." Foi então que resolvi confrontar Marisa. No domingo seguinte, depois do culto, eu a chamei para conversar no pátio da igreja. Ela veio com aquele sorriso falso e perguntou: "O que foi, irmã?" Eu olhei nos olhos dela e disse com firmeza: "Marisa, eu sei de tudo. Eu sei o que você está fazendo. E eu te digo uma coisa: você pode até conseguir enganar os homens, mas não engana a Deus. Ele está vendo tudo." Ela ficou pálida, tentou negar, mas eu não deixei. Falei tudo o que estava guardado no meu coração: a dor, a traição, a decepção de ver uma irmã agindo daquele jeito. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de vergonha. Ela confessou que tinha se envolvido emocionalmente com João, que não sabia mais o que era certo, que o diabo tinha cegado ela. Eu não tive pena. Disse a ela: "Você precisa se arrepender. Não é só comigo e com o João que você está pecando, é contra Deus. E ele não se deixa escarnecer." Marisa saiu dali abatida, e eu fiquei ali de joelhos, chorando e pedindo a Deus que perdoasse aquela irmã, mas que também protegesse o meu casamento. João e eu passamos por um período muito difícil. Ele se afastou de Marisa, bloqueou ela de todas as formas, mas a ferida ainda doía. Nós orávamos juntos todas as noites, chorávamos, pedíamos a Deus que restaurasse a confiança entre nós. Não foi fácil. Houve noites em que eu acordei com pesadelos, sonhando que João me deixava. Houve dias em que ele chegava em casa e eu sentia um frio na barriga, com medo do que poderia ter acontecido. Mas Deus era fiel. A cada dia, ele nos dava forças para seguir em frente. Um dia, depois de muito tempo, Marisa apareceu na igreja novamente. Ela não se aproximou de nós, mas eu a vi sentada nos fundos com a cabeça baixa. No final do culto, ela veio até mim e com lágrimas nos olhos pediu perdão. Disse que tinha se arrependido, que tinha buscado a Deus em oração, que entendia a gravidade do que tinha feito. Eu a abracei e disse: "Deus te perdoa, irmã. Mas você precisa entender que o pecado traz consequências. Você machucou pessoas, machucou a igreja, machucou a si mesma. Agora, você precisa reconstruir sua vida com Deus." João e eu continuamos nossa jornada. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho de vitória. Aprendemos que o inimigo usa as pessoas mais próximas para nos atingir, que às vezes o perigo vem disfarçado de amizade, de lágrimas, de palavras doces. Mas também aprendemos que quando nos apegamos a Deus, Ele nos sustenta. Ele não deixa que sejamos destruídos. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso conosco. Ele poderia ter deixado que tudo desmoronasse, mas não deixou. Ele nos deu sabedoria para enxergar a armadilha, força para resistir e amor para perdoar. Marisa não faz mais parte da nossa vida, mas oramos por ela para que Deus a restaure de verdade. Meu casamento está mais forte do que nunca. João e eu aprendemos a valorizar mais um ao outro, a não dar espaço para o inimigo, a buscar a Deus em tudo. Às vezes, quando estamos sentados na igreja, de mãos dadas, eu olho para ele e agradeço a Deus por ter nos livrado daquele laço. Porque poderia ter sido pior, muito pior. E quando vejo uma irmã chorando na igreja, agora eu oro com mais cuidado. Oro para que aquelas lágrimas sejam verdadeiras, para que aquele coração esteja realmente quebrantado diante de Deus. Porque o inimigo é astuto e às vezes ele usa até as coisas mais sagradas para nos enganar. Mas Deus é maior. Sempre foi, sempre será. E é nele que confiamos, não importam as batalhas que venham.
Porque no final a vitória é nossa, através de Cristo Jesus. Que este relato sirva de alerta para muitos. Que ninguém se deixe enganar pelas aparências, nem mesmo dentro da casa do Senhor. Que os casamentos sejam guardados, que as famílias sejam protegidas, e que o nome de Deus seja sempre glorificado em nossas vidas. Porque no fim das contas, só Ele é fiel. Só Ele nunca nos abandona. E é por isso que hoje eu posso dizer com gratidão: obrigada, Senhor. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me livrar. Obrigada por ter me dado forças para lutar. E que assim seja na vida de cada um que ler estas palavras. Que Deus abençoe e guarde cada lar, cada coração, cada família. Em nome de Jesus. Amém.